Olá, vamos começar com uma pergunta. O que, de verdade, define a saúde de uma nação? Pois é, em 2012, um relatório super importante tentou responder exatamente a essa pergunta, olhando lá para o futuro da saúde no Brasil. O nome desse trabalho? A Saúde no Brasil em 2030. E vamos dar uma olhada mais de perto. Esse projeto foi um esforço gigantesco, uma colaboração de peso, sabe? Juntou instituições como a Fiocruz, o IPEA e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. O objetivo era bem ambicioso: pensar de forma estratégica o sistema de saúde brasileiro para as próximas décadas. E tudo partiu dessa questão fundamental, que, vamos combinar, vai muito além de um consultório médico. A saúde de um país inteiro é só uma questão de ter mais médicos e remédios, ou será que é algo muito, mas muito maior? Essa pergunta é o que guia toda a análise e meio que vira a chave na nossa forma de enxergar a saúde. Agora, vamos entrar num ponto crucial. É importante entender que a ideia aqui não era simplesmente tentar adivinhar o futuro, como se fosse uma bola de cristal. O plano era muito mais ativo, era ajudar a construir um futuro que a gente deseja para a saúde no país. E olha, essa citação do prefácio do relatório deixa isso claríssimo. Essa tal de prospecção estratégica é, na verdade, uma ferramenta para guiar as políticas públicas, para alinhar o que a gente faz hoje com a visão de um Brasil mais saudável lá na frente. Ou seja, é um verdadeiro mapa para a ação. Para avançar, o relatório nos obriga a dar um passo para trás. É que para falar de saúde, a gente primeiro precisa questionar o que a gente entende por desenvolvimento de um país. Por muito tempo, a ideia de desenvolvimento foi bem restrita, né? Era quase tudo focado em industrialização, em progresso técnico, em números da economia, era sobre o PIB crescer e pronto, mesmo que isso custasse um rio poluído ou ignorasse a desigualdade entre as pessoas. Mas aí o relatório argumenta que essa visão, convenhamos, está incompleta. O desenvolvimento de verdade não é só sobre economia. É um processo multidimensional que precisa juntar o progresso social, a sustentabilidade do meio ambiente e o fortalecimento da democracia. Sem isso, o crescimento por si só não gera inclusão, não gera bem-estar de verdade. E eles detalham isso em 7 eixos. Dá uma olhada na amplitude disso. Vai desde como o Brasil se posiciona no mundo até a proteção social e a sustentabilidade ambiental. Isso só mostra que a saúde de um povo está conectada com absolutamente tudo. E isso nos leva para a grande sacada do relatório. A saúde não é só um resultado passivo do desenvolvimento. Pelo contrário, ela é, na verdade, um motor potente que empurra o progresso para frente. Então, o ponto-chave é este. É preciso parar de ver a saúde só como um gasto. É hora de pensar nela como parte do motor que faz o país avançar, tanto na economia quanto no lado social. E os números não mentem. Naquela época, o setor de saúde já representava mais de 8% do PIB brasileiro. Gente, isso é uma força econômica gigantesca, muito maior do que a maioria de nós imagina. E os dados concretos só reforçam essa ideia. O setor saúde gera empregos num ritmo quase 2 vezes maior que a média da economia. É um polo de inovação, responsável por 1/4 de toda a pesquisa e desenvolvimento do país. E, claro, é a base da cidadania e do bem-estar social. Ok, a gente já entendeu que a saúde é um motor do desenvolvimento. Mas o que, lá na raiz, determina a saúde das pessoas? Agora, vamos mergulhar nas camadas mais profundas que definem quem fica doente e por quê. Para entender isso, o relatório usa um conceito-chave da Organização Mundial da Saúde: os determinantes sociais da saúde. Basicamente, são as circunstâncias da vida, o lugar onde se nasce, estuda, trabalha, que são moldadas por forças maiores, como a distribuição de riqueza e de poder na sociedade. A raiz de tudo isso está no que eles chamam de determinantes estruturais. Pensa no alicerce de uma casa. Se a base for desigual, toda a estrutura vai ficar torta. É aqui que a desigualdade social começa a ser construída. Esses determinantes estruturais, por sua vez, acabam moldando a vida de todo mundo. Eles dão forma aos determinantes intermediários, que são aqueles fatores mais diretos do nosso dia a dia, as condições concretas que afetam a nossa saúde. E aqui estão alguns exemplos bem claros: o lugar onde a gente mora, como a gente trabalha, a comida que tem na mesa, o estresse que a gente enfrenta, nossos hábitos e, sim, até o próprio sistema de saúde. Tudo isso é consequência direta daquelas estruturas mais profundas da sociedade. Então, beleza. Com um diagnóstico tão complexo desses, o que fazer? O relatório não só aponta o problema, ele também propõe um plano de ação para construir uma sociedade mais saudável e, o mais importante, mais justa.
O caminho a seguir é claro e tem 3 princípios que estão ligados. Primeiro, o mais imediato: melhorar as condições do dia a dia. Depois, o relatório vai na raiz do problema. É preciso enfrentar a distribuição desigual de poder e de recursos. E para sustentar tudo isso, o terceiro princípio é contínuo: medir, entender o problema e aumentar a consciência de todo mundo sobre isso, criando um ciclo de melhoria. Isso nos leva à mensagem central, a mais forte de todas. Citando a OMS, o relatório deixa claro que lutar por uma saúde mais igualitária não é só uma boa política pública. É mais que isso. É uma questão de justiça. É um imperativo moral. E assim, essa análise toda nos deixa com uma reflexão muito poderosa. Saúde não se resume ao hospital. É sobre a justiça nas nossas cidades, sobre as políticas que a gente cria, sobre a sociedade que a gente decide construir junto. A pergunta que fica é, olhando ao nosso redor, que parte desse nosso mundo precisa começar a ser reconstruída hoje?